Glória, glória a Deus. Boa noite, família Paz Church Campinas. Que bênção, que legal, que maravilha estarmos juntos aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Glória a Deus. Você está alegre mesmo aí? Glória a Deus, que bênção, né? Mais um domingo, aonde nós separamos para cultuar o nosso Deus, no qual nós amamos demais. Amém? Você ama o Senhor? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá na nossa série Batizare, totalmente submerso. A cada parte nós vamos ficando mais submersos a esse amor, a essa unção, essa graça do nosso Senhor Jesus. Eu confesso para vocês que eu estou muito, muito feliz mesmo, até porque o nosso grande e poderoso batismo já está chegando. Dia 18 de novembro, às 15 horas, tá certo? Você já deve ter comprado sua passagem, porque você que vai batizar e você que vai participar, você vai ter que viajar. Porque o nosso batismo vai ser lá em Louveira, né? Glória a Deus. Mas a verdade é que já tem muitos de vocês que todo domingo, para cultuar o Senhor, faz uma viagem. Cadê a galera de Indaiatuba? Olha aí, ó. Cadê os irmãos de Louveira? Eita Deus. Cadê os irmãos ali, bem aqui pertinho, aqui? Da onde? Campo Belo. Campo Belo faz parte de Campinas, irmão. De Hortolândia. Eita Deus, que bênção. Cadê os irmãos de Santarém? Olha aí. Vocês não são mais de Santarém, rapaz. Vocês são de Campinas agora. Era uma pegadinha. Glória a Deus, que bênção. Então, o texto base da nossa série é Gálatas capítulo 3, verso 27. E eu faço questão de, mais uma vez, falar para vocês esse texto, porque esse é um texto muito profundo. Ele fala, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, à medida que a gente vai passando por esses processos de batismo, o batismo no corpo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo e no fogo, nós vamos cada vez mais nos revestindo de Jesus Cristo, e isso é uma bênção. Então, a nossa série hoje já é a terceira parte, vamos estar falando sobre o batismo nas águas. Mas só recapitulando o que nós já falamos até agora, na primeira parte, nós falamos do batismo no corpo, e dividimos esse batismo em duas partes, né? em dois domingos. E naquela primeira ocasião nós falamos sobre a igreja, o corpo de Cristo, e o batismo no corpo de Cristo, que é o momento onde o Espírito Santo nos pega, nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amado Jesus Cristo. E esse transporte, né, é o momento onde nós somos inseridos em Cristo. É aquilo que a Bíblia fala, que nós estamos em Cristo, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, na primeira parte, nós falamos esses dois pontos. Na segunda parte, nós continuamos no batismo no corpo e falamos apenas um ponto, que era como andar em vitória. E ali nós falamos um subponto, que é libere a sua fé, né? Esse ato de liberar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Aprendemos que para agradar a Deus nós precisamos liberar a nossa fé, porque sem essa ferramenta que é a fé, a Bíblia deixa muito claro que é impossível agradar a Deus. E falamos também sobre resistir firme na sua fé. Isso fala de perseverar naquela fé que você liberou, que você está crendo no seu milagre, na sua vitória, e você crê que já recebeu em Cristo Jesus, então você vai perseverar, você vai ter uma constância, uma perseverança nessa fé. E falamos sobre o bom cristão, ele vai sempre estar orando e vigiando, né? Ficando atento, porque a Bíblia nos dá isso como uma ordem, uma direção, orai e vigiai. E naquele último momento nós falamos sobre sirva o corpo, que fala a respeito de a gente se envolver. Efésios
capítulo 4 fala que ele designou um para profetas, outro para pastores, evangelistas, mestres, enfim. A igreja do Senhor Jesus, que é o corpo, ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, cada um tem um espaço para desenvolver o seu chamado, o seu dom, o seu talento, no qual o próprio Espírito de Deus nos capacita, nos dá para a gente desenvolver uma unidade, né? E servir o corpo fala de servir uns aos outros, né? Servir a igreja do Senhor Jesus. Isso é muito importante, né? Nós não somos uma ilha, nós não vivemos de forma isolada, nós precisamos um dos outros. Amém? E hoje nós vamos entrar no batismo, no segundo batismo desta série que nós estamos falando, né? Já falamos do batismo no corpo, que é o batismo em Cristo Jesus, e hoje nós vamos estar falando do batismo nas águas. E você sabe que até mesmo aquelas pessoas que já foram batizadas, muitas delas nem entenderam aquele significado, fizeram como um rito religioso, como uma ordenança, uma doutrina da vida cristã. Mas você sabe que nós precisamos entender o que significa isso. Nós precisamos ter essa compreensão, não apenas decidir de entrar dentro de uma piscina ou de um rio, onde quer que você seja batizado, e dali sair. Não, nós precisamos ter uma compreensão do que aquilo significa, porque realmente existe uma mensagem, existe um posicionamento, e nós vamos estar falando muito sobre isso. Por isso, eu entendo que esses 2 próximos domingos, ele será muito importante, especialmente para aqueles que vão descer as águas no dia 18 de novembro, às 15 horas, lá em Louveira, tá certo? É muito importante para essas pessoas que serão candidatos e também para nós, que já fomos batizados, até para nós termos uma compreensão mais profunda, entender de forma muito profunda sobre esse princípio, essa doutrina que é bíblica, né, uma ordenança da parte de Deus. E eu quero aqui ler o texto de Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Aqui, Mateus, o contexto aqui fala do batismo de Jesus Cristo, né? Ele foi um exemplo também nessa área. E acompanhe comigo aí, Mateus, capítulo 3, no verso 13 até o 17, diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aqui, o João reconhecia, João sabia quem era aquele candidato ao batismo, ele sabia, ele tinha a revelação de quem era Jesus, né? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João, então, concordou. Verso 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ali foi uma confirmação da parte do Pai, confirmando, autenticando a identidade de Jesus Cristo, sendo ele Filho de Deus, em quem Deus tinha toda a alegria. Então, vamos falar um pouco sobre esse batismo nas águas. Vamos aprender aqui algumas razões importantes, alguns princípios, porque o batismo nas águas é uma decisão pessoal muito importante, individualmente de cada um de nós, porque com esse ato, o que nós vamos afirmar publicamente? Nós vamos afirmar a nossa fé em Jesus, reconhecer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E quando nós descemos nas águas, nós estamos simbolizando a nossa morte, o nosso sepultamento, né, do velho homem. O que é o velho homem? O velho homem fala da velha natureza, que é aquela natureza que nós herdamos dos nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva, que é uma natureza pecaminosa, uma natureza de pecado. Então, quando nós estamos sepultando esse velho homem, então, com ele, nós estamos
enterrando toda essa natureza pecaminosa. Ao descermos as águas e ao sairmos das águas, nós estamos com esse ato dizendo que estamos nascendo de novo, nascendo para uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida onde nós temos, com esse ato, com essa escolha, nós temos uma nova oportunidade em Cristo Jesus, e isso de forma pública, fazendo que dali para frente nós vamos viver diferente, nós vamos pensar diferente, nós vamos lutar cada dia da nossa vida para nós se santificarmos. E isso não quer dizer que a gente nunca mais vai errar, vai pecar, mas que esse daqui para frente seja acidental, seja algo que aconteceu na nossa vida de forma acidental. Então, deixa eu te falar sobre como é que nós cremos. O que a Bíblia fala? Qual é o batismo bíblico? O que a Bíblia aponta? Agora, nós cremos que o batismo bíblico nas águas, ele segue duas coisas importantes, dois fatores importantes. O primeiro é que o candidato, ele entenda, ele precisa ter uma compreensão do que ele está fazendo. É por isso que nós acreditamos que batizar criança no seu estado inocente não é bíblico. Por quê? Porque uma criança não vai ter compreensão do que ela está fazendo naquele momento. Uma criança não vai entender isso. Por exemplo, Marcos, no capítulo 16, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, vamos entender o seguinte, é muito óbvio, uma criança no seu estado de inocência, ela não sabe distinguir o que é crer. Crer em quê? Ela pode até repetir, você fala, meu filho, você crê em Jesus? Eu creio, papai, eu creio. Eu creio. Mas ela entende? Ela não vai entender. Então, como é que esse batismo vai ser válido, vai ser bíblico na vida daquela criança? Porque a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E nós cremos que, então, uma criança, quando ela morre, se ela morre no seu estado de inocência, nós cremos que ela vai direto para o céu, porque ela estava no estado de inocência, ela não tinha essa autopercepção do crer. Então, ela ainda está naquele processo de inocência. Então, o primeiro passo que nós cremos é esse. Por exemplo, crer é um requisito para o batismo. Em Atos capítulo 8, veja aí no telão comigo, Atos capítulo 8, verso 12, diz assim, mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Aqui é outra evidência de que, para ser batizado, é importante esse crer. É um requisito para o batismo. Aqui o contexto, Filipe está pregando, e era o que os apóstolos faziam, eles pregavam o evangelho, as pessoas criam naquilo que se pregava, que estava sendo pregado, do reino dos céus, do reino de Deus, do nome de Jesus, sendo filho de Deus, e as pessoas, eu creio, e eu recebo ele, então, já que você crê, você pode ser batizado, e as pessoas se batizavam, entravam por esse processo do batismo. Então, nós cremos nesse primeiro fator importante, o crer. O segundo que nós podemos entender que é o batismo bíblico é o batismo por imersão. O que é imersão? Nós já falamos, a palavra batismo, ela tem o seu significado de totalmente imergido, totalmente submerso. Então, na Bíblia nós vamos encontrar muito sobre isso. Agora, precisamos entender dos outros tipos de batismo. Tem o batismo por imersão, que é o totalmente submerso dentro de uma piscina, de uma caixa d'água, dentro de um rio, E também tem outros tipos de batismo, que é o batismo por aspersão. É aquele batismo que a pessoa pega a água e faz assim, joga na outra pessoa. Isso aqui é aspersão, está aspergindo a água na pessoa. Tem esse batismo. O outro tipo de batismo é o batismo por efusão. O que é? A pessoa pega a água, coloca a mão como concha e derrama sobre a cabeça da pessoa, água para que ela seja totalmente ali molhada. É um tipo de batismo também. Mas o que nós encontramos na Bíblia
é o batismo por imersão, que é esse batismo aonde a pessoa é totalmente submersa na água. Porém, grandes pregadores, quando vão, por exemplo, em uma cadeia onde tem aquele réu que se converte e ele não vai conseguir ser batizado, é feito algum tipo desse batismo. Nós não podemos negar que aquele tipo de batismo, para aquela situação onde não havia como levar aquele candidato ao rio, a uma piscina para ser batizado, mas a intenção dele de ser batizado também. Grandes pregadores, quando vão pregar nas cadeias, nas penitenciárias, nos corredores da morte, que aquele réu ali está já sentenciado à morte, fazem isso. E, de um certo ponto, é válido, é aceito, porque o que mais importante é a intenção daquele candidato, né? Então, existem estudos que mostram que até mesmo a igreja primitiva fazia, devido a essas circunstâncias, por não haver água. Mas o batismo bíblico que nós podemos encontrar, as evidências, os argumentos do batismo bíblico por imersão são encontrados em diversos textos da Bíblia. Por exemplo, em João capítulo 3, no verso 23, diz: João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Então, aqui dá um entendimento de que o que acontecia. João estava naquela região. A Bíblia fala que João ficou ali às margens do rio Jordão, batizando muitas pessoas, porque ali havia muitas águas. Então, as pessoas iam até João, ouviam a mensagem, se convertiam ao Senhor, se arrependiam dos seus pecados e eram batizados. Uma outra evidência que nós podemos encontrar do batismo por imersão é em Atos capítulo 8, onde fala a história de Filipe e aquele eunuco. O Espírito direcionou o Filipe para ir até ao encontro desse eunuco, que era um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. A Bíblia diz que ele cuidava dos tesouros dessa rainha, e ele subiu a Jerusalém para adorar o Senhor, a Deus, para adorar o Senhor, e ali, voltando para a sua cidade, ele vem lendo o livro do profeta Isaías, e ele não entendia. E, de repente, o Espírito Santo manda Filipe se aproximar daquela carruagem, e ele faz a seguinte pergunta para aquele eunuco. Diz: você entende o que você está lendo? E o eunuco fala: como poderei entender se não há quem me explique? E aí, então, ele convidou Filipe para subir na carruagem, e vamos ler aqui o verso 36, aonde conta essa história de Atos, capítulo 8, verso 36, diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer. Olha aqui mais uma vez, Filipe dando aquele primeiro conceito, aquele primeiro fator importante. Você pode ser batizado, se crer de todo o coração. Aí o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então, aqui, nós entendemos que ele estava ali naquela estrada, e aí, de repente, o eunuco entendeu a mensagem, porque Filipe explicou o que ele vinha lendo, e o que ele explicou foi apontando para Jesus. E aí aquele eunuco recebe essa mensagem, aceita Jesus e falou: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: você pode, se você crê de todo o seu coração. E ali aquele eunuco foi batizado. Deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui. Você sabe que existem muitos arqueólogos que toda aquela região, eles estão dia e noite ali escavando, procurando evidências. E tem uma evidência de que naquela estrada, provavelmente ali naquela região da Judéia, foi encontrado uma piscina, aonde alguns acreditam que foi naquela piscina
né, porque o texto não fala se era ali um rio, se era um riacho, se era um lago, só fala que eles desceram e viram ali, né, o que o eunuco falou, olha, chegaram a um lugar onde havia água. Então, a arqueologia tem alguns que crê que aquela piscina, porque é exatamente naquela estrada, naquela região onde Filipe e aquele eunuco estavam. Então, alguns acreditam que pode ter sido ali que Filipe batizou aquele eunuco, né, com esse achado arqueológico de uma piscina. Tá certo? Mas, então, nesse segundo fator, é o batismo por imersão. E tantos outros batismos, o próprio batismo de Jesus aponta para isso. Legal? Agora, eu quero falar com você sobre algumas razões para sermos batizados. Quais são as razões que você que já foi batizado, por que você se batizou? Ou você que é um candidato ao batismo, qual é a razão para que você seja batizado? Vamos lá. Primeira razão está aqui, Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a primeira razão para sermos batizados é porque o batismo é uma ordem de Jesus. O batismo é uma ordem, é uma direção que foi dada por Jesus. Que ele falou lá em Mateus, no capítulo 28, na grande comissão, falou aos seus discípulos, olha, vocês devem ir por todas as nações, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, e aí você vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso se repete também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 15 ao verso 16, que fala assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a primeira razão é que Jesus mandou que o batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, na autoridade dessas três pessoas da Trindade, né? Na autoridade, no nome. Então, é importante nós entendermos isso. Nós somos batizados, em primeiro lugar, porque é uma ordenança da parte de Deus, da parte de Jesus, para a sua igreja, que é seu corpo. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão que nós batizamos é que o batismo é um testemunho público. O batismo é um testemunho público. Então, quando a pessoa se batiza, você quando se batizou, você estava dando um testemunho perante Deus e perante os homens da salvação completa da sua vida. O pastor Eibe diz que algumas nações, quando a pessoa aceita Jesus, ela nem se importa. Algumas nações que perseguem o cristianismo, nem se importa. Eu sou crente e tal. Mas quando essa pessoa, ela desce às águas, aí ela sofre uma perseguição mais apertada na vida dela. Por quê? Porque quando ela desce às águas, ela está testemunhando, ela está evidenciando que agora está sendo selada como um seguidor de Jesus ou uma seguidora de Jesus. Então, essa é a segunda razão, é um testemunho. As pessoas que são batizadas estão dando testemunho por esse ato. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, no verso 4 ao verso 5, diz, assim surgiu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aí o verso 5 diz, a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E isso aqui, o contexto é de que eles vinham publicamente, João estava ali, pregando o evangelho às margens do Rio Jordão, toda aquela região da Judéia, estava ali pregando arrependimento dos pecados. Então, aquelas pessoas vinham, e eram muitas pessoas, ouviam a mensagem e entregavam as suas vidas ao Senhor, entregavam a sua vida a Jesus, e ali elas se batizavam publicamente. E fazendo isso, elas estavam dando um testemunho público. Essa é a segunda razão pela qual nós somos batizados. Uma pessoa, quando ela está se batizando, descendo as águas, ela está falando para todo mundo, olha,
eu realmente sou seguidor de Jesus, não só em palavras, mas agora em atitude, em uma ação de obediência e uma ação pública de um ato onde ela se expõe publicamente ao descer as águas. Amém? Terceira razão pelo qual nós descemos as águas. Você que é candidato vai descer as águas no dia 18. O batismo é a aliança da união com Cristo. Olha só. O que é o batismo também? O batismo também é um símbolo da união com Cristo. Você sabe que você que é casado, provavelmente você usa uma aliança, como eu. Quando você vê alguém com uma aliança, você pensa o quê? Olha, legal, esse irmão é vaidoso, ele tem uma aliança de ouro, né, nas suas mãos. Não é essa a mensagem que é passada. A mensagem que é passada é que esse irmão é comprometido, ele tem uma aliança, ele tem um contrato, ele tem um compromisso com alguém. E esse alguém é a minha esposa. Esse alguém é a sua esposa, o seu esposo. Isso aqui é um símbolo de que eu tenho uma aliança, um contrato muito profundo, de um relacionamento muito íntimo com a minha esposa. Você com a sua esposa, com seu esposo. O batismo é o mesmo símbolo. O batismo nas águas, você está fazendo isso publicamente, você está obedecendo, está fazendo isso publicamente e está se aliançando com Cristo. Em 1 João capítulo 1, no verso 3, diz lá que a nossa aliança é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, o batismo nas águas, ele representa também essa aliança, é algo muito mais profundo, é um relacionamento sério. Não é uma ficada, é um relacionamento sério. Né? Não é uma ficada, estou ficando com Jesus. Né? Não existe. O batismo, você está indo no cartório, diante, né, de muitas testemunhas, e você está assinando ali a certidão de casamento com Cristo. Né? Você está ali selando, você está dizendo agora, eu sou noiva de Jesus, aleluia, tenho uma aliança com Ele, glória a Deus, glória a Deus. Então você vai passar essa mensagem através do batismo nas águas. A quarta razão é que o batismo é a demonstração do sepultamento e a ressurreição para uma nova vida. Olha só, isso aqui é muito profundo. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 3. Aliás, capítulo 6, no verso 3 e o verso 4. Diz assim, Paulo falando aos Romanos: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Aqui está falando de um batismo de morte, o batismo do sepultamento. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo está deixando muito claro aqui o que representa o batismo, além de representar uma obediência a uma ordem direta de Jesus, além de representar esse compromisso, essa aliança, né, com Jesus, está falando aqui desse ato de fé, onde você vai entender que naquele momento que você desce as águas, você está sepultando o velho homem. Isso aqui é um contato de fé muito poderoso, porque aqui você pode liberar a sua fé, e quando aquela velha natureza vir, você pode dizer, eu não aceito isso, porque o velho homem está morto. O novo homem em Cristo Jesus é que vive em mim, é o que governa a minha vida. Então, é um contato de fé muito poderoso. Então, Paulo está falando que nós fomos batizados na morte, porque o que Paulo está dizendo aqui? Que quando Jesus morreu, ele morreu no nosso lugar.
era para nós termos morrido naquela cruz, pagado aquele preço, o preço do pecado, o preço da desobediência. Porém, Cristo morreu no nosso lugar. Então, em forma simbólica, eu preciso entender que era para mim estar lá, e como eu não estou, mas Cristo estava lá me representando. Então, representativamente, eu morri com Cristo, Ele morreu no meu lugar. E eu tomo posse disso, eu fui sepultado. O velho homem, aquele homem de pecado, aquele homem de desobediência, está morto. Só que não para por aí, por quê? Nós fomos sepultados, e a Bíblia diz que com Ele nós ressuscitamos. Como Cristo foi ressuscitado, nós, olha o que o texto fala, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos. Cristo morreu, foi sepultado, beleza, nós também morremos, fomos sepultados. Cristo ressuscitou, agora nós também estamos ressuscitando, mas com o objetivo de quê? Também nós vivamos uma vida nova, uma nova vida, é uma outra história. O batismo, ele representa um divisor de águas na nossa vida. Você já deu aquele primeiro passo, você foi batizado no corpo de Cristo, você está em Cristo. Agora, o batismo é um ato pelo qual nós vamos simbolizar isso, nós vamos fazer com que isso seja público, né? Nós vamos obedecer essa ordem de Deus, e agora, a partir de agora, aquele velho homem do pecado que fazia tanta besteira, ele morreu. Então, ele não vai ter domínio mais sobre a minha vida. Agora é uma nova etapa. Olha só que lindo, que maravilhoso, que Deus nos dá essa segunda chance, essa oportunidade. Então, no batismo, você está demonstrando que já aconteceu na sua vida uma união com Cristo, e a partir de agora é algo tudo novo. É uma nova vida. É o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqueles que estão em Cristo é uma nova, eis que as coisas velhas, as coisas antigas já passaram, ficaram para trás. Agora é uma nova vida. Se o camarada vivia mentindo, agora ele pode liberar a fé e dizer, eu não minto mais. Se ele vivia uma vida de pecado, agora eu não vou pecar mais, porque agora é um novo homem. É um novo Antônio, é um novo José, uma nova Maria, uma nova Joana, uma nova... Enfim. Posso ouvir o amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Outra razão aqui pelo qual, e essa é a última razão que eu quero falar com vocês hoje aqui, o batismo é um contato de fé. Nós podemos entender que esse contato de fé, ele é representado como um selo também. É aonde nós temos um contato de fé, onde eu vou liberar minha fé, e naquele momento eu sou selado. E para que a gente entenda isso, de uma forma também, usando o Antigo Testamento, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 17, quando começou uma aliança de Deus para com um povo, que foi ali, Gênesis capítulo 17, fala dessa aliança que Deus teve com Abraão e com toda a sua descendência, que nos alcançou pela misericórdia de Deus, fala sobre, Deus fez uma aliança com Abraão e disse para ele, olha, a partir de você agora, toda a sua descendência, o macho será circuncidado. O que representava a circuncisão no Antigo Testamento? Um selo que diferenciava, era um carimbo. E quando eu olho para a circuncisão, eu lembro das pessoas que criam gado. Como é que, porque na minha infância, meu avô criava muito gado, então eu ia lá para o sítio onde ele criava gado, e de vez em quando tinha a ferra do gado. Eles pegavam um ferro, colocavam na brasa ali, o bicho ficava vermelho, e tacavam ali no lombo do animal. Para quê? Para
marcar. E aquela marca era algumas iniciais, né? Era o nome daquela família lá, daquela e tal. E ficava aquela marca. E quando esse gado fugia do aprisco lá, e ia para outro, era muito fácil identificar. Por quê? Porque existia uma marca. Existia um selo. Quem cria gado aqui? Ah, tu cria gado? Né? Rapaz, eu não sabia disso. Você, na realidade, você comercializava, você, né, era um assassino do gado, você, né? É que o Nilson era açougueiro, né? Tinha vários açougues, então ele pegava o bicho, enfim. Não, mas ele não era, ele já chegava morto para ele, né? Já chegava morto. Então, mas aqui, o César tem algumas cabeças de gado, né? Lá na casa dele tem até no muro lá, uma cabeça de um gado lá que foi, né? Então, mas não é assim, César, tá certo o que eu estou falando? Não sei se até hoje é assim, mas eu sei que é uma prática de marcar. Então, a circuncisão tinha essa ideia, esse conceito de marcar. Era um selo. Então, em Gênesis capítulo 17, foi feita essa aliança de Deus para com Abraão e foi declarada essa ordem. Olha, a partir de agora, da sua descendência para frente, todo macho será circuncidado, né? Será cortado, né, o prepúcio. Não vou explicar para vocês aqui, que é meio, né? Mas você pesquisa. Por que todo macho? É porque só eles têm. Pronto. Né? Então, essa era a ideia. Quando chegou o novo, a partir de Jesus, que ele pagou o preço, a circuncisão perdeu o valor. Porque Jesus veio para cumprir com a lei. Jesus veio e ele, a partir de Jesus, já não era mais o tempo da lei, era o tempo da graça. Só que essa ideia de selo continuou no Novo Testamento, mas de uma outra maneira, de uma outra forma. Olha o que Paulo fala à igreja de Colossenses, no capítulo 2, do verso 11 e o verso 12. E aqui ele explica muito bem essa transição, a partir de agora, qual era esse selo. Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, porque era o que se fazia, o pai, né, o líder daquela família pegava e fazia lá o ato, o sacerdote fazia o ato lá de circuncisão. Não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que ele está falando aqui? Do ato de morrer a velha natureza, o batismo. Ele está falando aqui sobre o batismo, né? Que é o ato de que Cristo é o despojar do corpo da carne, a velha natureza. Aí o verso 12, e ele explica, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está falando aqui, ó, nele também vocês foram circuncidados. Ele está falando para a igreja de Colossenses, já não, muitos não eram nem judeus, que não tinham a prática da circuncisão, só que Paulo está dizendo que nele, em quem? Em Cristo, vocês foram circuncidados. Mas como? Mas de outra forma. Essa circuncisão fala de selo, só que agora o selo é o batismo. Por quê? Porque é um despojar da velha natureza, do velho homem, é um sepultamento dessa carne por meio do batismo. E é esse selo aonde nós somos selados. Então, o batismo é um contato de fé, que é esse selo, nós somos selados. Nós somos autenticados por Cristo. Quando você batiza, quando você desce as águas, você que já desceu, você foi selado por Cristo. Você foi selado nesse batismo. E isso é importante. É por isso que 1 Pedro fala que nós somos uma nação santa, sacerdócio real, povo de
propriedade exclusiva de Deus. Como nós podemos ser propriedade exclusiva de Deus? Porque nós somos selados. Não, você aceitou Jesus, foi inserido em Cristo, você desceu as águas, você obedeceu, então você está selado. Você pode ser como aquele boi que vai para outro lugar, mas você vai ser facilmente encontrado por Deus, porque você está marcado, você foi ferrado, você foi selado. Amém? Então, se Jesus for o Rei e Senhor da nossa vida, nós somos uma nova pessoa, gente. Não tem jeito, né? Hebreus capítulo 6 diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Para a glória de Jesus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essas são as razões pelas quais nós, que já fomos batizados, descemos as águas. A razão pela qual você que vai batizar no dia 18 vai descer as águas naquele dia. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. Como alguns pensam o seguinte, que o batismo nas águas, aquele batizar nas águas, é uma purificação dos pecados. Isso não é verdadeiro. Porque o que nos purifica de nossos pecados é o sangue de Jesus. Nós estamos obedecendo uma ordem, tendo uma aliança com o nosso Senhor Jesus. Nós estamos simbolizando esse sepultamento, essa morte, sepultamento e ressurreição. E nós estamos, por fim, aqui, tendo um contato de fé, de que nós fomos selados, separados por Deus, agraciados por Ele, para nós servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar aqui o Rodrigo e convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, nós separamos essa parte de batismo em duas partes. Domingo que vem eu vou continuar falando de batismo, mas hoje eu trouxe muito esse conceito do que é o batismo. Qual a razão pela qual você foi batizado ou você vai ser batizado. Domingo que vem, eu quero te ensinar o que fazer pós-batismo. Qual é o seu posicionamento? Qual é a ideia de você? Né? Porque, não vou dar spoiler. Amém? Não vou dar spoiler. Mas domingo que vem nós vamos voltar a falar sobre esse batismo. Esse batismo não mais do que ele representa, qual é a razão. O que acontece pós-batismo? O que eu preciso fazer pós-batismo, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, adore ao Senhor. E eu quero que você reflita em tudo isso que nós falamos aqui, na obediência, na aliança, na demonstração do morrer do velho homem e do nascer do novo homem, desse contato de fé, em nome de Jesus. E faça os seus agradecimentos ao Senhor, porque tudo isso, o batismo nas águas, ele é a representação dessa aliança que nós temos com o Senhor, e que nós podemos liberar nossa fé, nós podemos ter esse contato de fé, que pelo fato de sermos selados por Deus, as circunstâncias, embora muitas vezes sejam contrárias, sejam adversas, mas nós não temos que ter medo daquilo que Deus tem para nós. Nós não temos que ser escravo do medo. Nós não temos que nos dobrar à carne, porque agora Cristo está operando na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a sua oração, temos alguns minutinhos aqui. Adore ao Senhor, reflita, em nome de Jesus. Aleluia.